Eu vou morrer dizendo isso. Se não tiver multidões de fregueses, não há multidões de venda, não há multidões de dinheiro e não há baile para encher. E se ficar ele sozinho lá, com o fuzil apontando para cima, a gente entra, porque é molinho. Mas se correr uma porção de gente e arranhar o pé de uma velhinha, no outro dia tá assim, ó, polícia irresponsável. E se o Estado os servem com a mesma força, com a mesma garra, você sabe o que acontece? Eles querem os direitos constitucionais preservados. Sai correndo uma porção de gente, filmando, gritando, olha aí, não machuca eles, não toca neles. É isso que destrói o coração da gente, é isso que destrói a emoção, a motivação do policial que vive lutando por essa segurança no Rio de Janeiro. E depois vocês querem o quê? Querem tudo do polícia? MC Pose sendo investigado na Cidade de Deus, num baile funk com a ali, porra, à vontade. Isso no sábado, madrugada de domingo. Segunda-feira, a polícia vai fazer uma investigação. Nem foi contra o crime, nem foi contra o tráfico de drogas, contra o crime em si, né? Mas nem foi contra o tráfico de drogas, contra uma fábrica ilegal de gelo. E eu já reagi isso no React. Gelo com cocô, né? Que, pô, o gelo, Mano Walter. O gelo tinha o quê no gelo, Mano Walter? Você que sabe disso? O gelo... Ô, Glauber, o gelo, ele tinha... E aí, diretor? Tô aí? Tô na câmera? Beleza. O gelo tinha coliformes fecais. Então, e distribuía para todo o comércio ali da Barra da Tijuca. Bactérias com fezes, bactérias vindo das fezes. Então eu chamo de gelo com cocô, né? E aí a polícia vai lá e perde um policial, cara. Perde um pai de família, um camarada novo, cheio de vida. Que guerra é essa, Batata? Ô Glauber, continua a mesma situação aonde eu entendo você, Glauber, de analisar as coisas e a gente não responsabilizar quem de direito. Então vamos todo mundo. Se a polícia é responsabilizada pelo fato de deixar o fato acontecer, por quê? Porque houve propina. É impressionante achar que se 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, que são que esses grandes bailes arrastam, acha que se você não fizer uma operação de tamanho e extremo porte que você vai coibir, é você não saber nada. É você achar que 3 policiais, 5 policiais vai chegar lá e falar assim, ó, não vai ter baile não, hein? Babaquice isso, besteira. É você não responsabilizar o artista que vai cantar num lugar desse, outra besterol. É você não responsabilizar as pessoas que vão até o local. Por quê? Porque eles bateram com a cabeça, porque eles não sabem. Ah, eu não sabia que isso aqui era de traficante, não. Eu vi alguns fuzis, achei que era de plástico. Qual é, pô? Tá todo mundo na mesma sacanagem, pô? Tá todo mundo na mesma sacanagem? Ou acho que é que um não sabe, o outro não sabe? Responsabilidade de todos. E os resultados são esses aí, os colaterais são esses aí. É a violência extrema na rua, é a violência extrema quando a polícia entra, eternos troca de tiro, porque são financiados, grande quantidade de dinheiro rolando. E rola mesmo. O Glauber mesmo falou como não seguir a rotina desse dinheiro, a rota dessa grana. Impressionante, Glauber. Outro dia eu cheguei aqui assustado, porque eu peguei na boca de fogo, eles estão usando maquininha. Agora o cara paga no Pix. Falei, pô, cara, no Pix, por que essa porcaria não é rastreado? Como não? Mas há um conluio comercial, há todo um sistema hoje operando. Por quê? Porque a movimentação é grande, mas a movimentação só é grande porque dão multidões de pessoas. Eu vou morrer dizendo isso. Se não tiver multidões de fregueses, não há multidões de venda, não há multidões de dinheiro e não há baile para encher. E se ficar ele sozinho lá, com apontando para cima, a gente entra, porque é molinho. Mas se correr uma porção de gente e arranhar o pé de uma velhinha, no outro dia tá assim, ó, polícia irresponsável. Entra dentro do baile e aí são dezenas de pessoas
baleados, dezenas de pessoas feridas, não havia possibilidade da polícia saber que precisava haver um sistema de inteligência, um sistema de plano, porque não houve um planejamento? Assim, pô, assim, mas como brigar com a própria população? Porque o policial, se ele entra, ele é irresponsável, se ele não entra, ele é corrupto. É assim. Bem-vindo. É difícil, é difícil. Eu sei que a solução é difícil, mas fato é, as imagens mostraram uma população humilhada, com a cara no asfalto, mostrou a polícia dentro do terreno. Infelizmente, esse camarada, esse rapaz guerreiro, policial, foi morto. E aí nós temos o policial morto, nós temos favela, nós temos população humilhada, nós temos uma fábrica irregular. E nós temos, nesse mesmo contexto, também as pessoas fazendo baile funk, fazendo festa, fazendo tudo isso. Então, eu preciso entender, o Miquéias, em que contexto, mais uma vez, perdeu um policial, mais uma vez a população ficou humilhada. Tudo isso no mesmo lugar que tem a festa do baile funk. Por favor, Miquéias. Glauber, essa operação ela aconteceu em virtude de uma outra operação que aconteceu em fevereiro, tá, desse ano, onde se pegou 4 caminhões que tinham ali, como você bem falou, cocô dentro do gelo, ou gelo de cocô. E isso fez com que a SEDAI, junto com o INEA, fizessem testes, e aí conversa vai, conversa vem, durante as investigações se descobriu que essa fábrica que produzia esse gelo vinha lá da Cidade de Deus. E aí a CORE, né, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, foi à frente das equipes do INEA, que é o Instituto do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, que cuida dessa questão do meio ambiente, que ia lá fiscalizar essa fábrica. E aí consta no relatório da Polícia Civil que não havia tiroteio. Ou seja, não tinha, os policiais não tinham identificado a posição de um traficante, a posição dos caras armados, e simplesmente um sujeito armado atrás de uma seteira. Para quem não sabe o que é uma seteira, é um muro com um buraco ali onde eles colocam a arma, ele disparou contra o policial. Então, foi literalmente um homicídio, porque algumas pessoas vão dizer, não, o traficante estava tentando se defender dos policiais, defender o seu território, e não, os policiais estavam indo na direção específica daquela fábrica de gelo. Isso destaca para a gente o seguinte, Glauber, que quem diz que o tráfico só quer vender droga, esquece que por trás da ação do traficante, diversos outros criminosos se escondem. Você tem ali tanto o criminoso que produz gelo adulterado com indícios ali de coliformes fecais, de excesso de amônia e outros produtos químicos que fazem mal para a saúde humana, mas você também tem o criminoso que cometeu um homicídio, um feminicídio, um estupro e vem de outro estado para se esconder ali. O cara que rouba, não tem roubo na favela. Não tem roubo na favela. Mas o ladrão que rouba na Zona Sul, que rouba no centro, que rouba no subúrbio, ele vai se esconder na favela atrás das barricadas do traficante. Essa é a verdade. E quem acha que o problema se resolve com polícia, não olha a origem real do problema. A Cidade de Deus foi um dos primeiros programas habitacionais do Rio de Janeiro. Foi aquela ideia do Minha Casa Minha Vida que tem hoje, foi criado lá em 1965. Para pegar 6 comunidades que eram da Zona Sul, tirar dali, porque estava deixando feio, né? Aquela região ali do Jardim Botânico, da Lagoa Rodrigo de Freitas. A ideia era tirar 6 comunidades e jogar para uma região mais distante. Aconteceu que em 1966, a gente teve uma chuva que desalojou mais de 20 mil famílias, e aí ao invés de 6 comunidades serem deslocadas para a Cidade de Deus, foram 57 comunidades. Aí você tem uma estrutura que era para receber pessoas de 6 comunidades, recebeu 57. O que acontece com isso? Você não tem saneamento básico, você não tem educação, você não tem acesso a transporte, você não tem acesso à saúde, e tudo isso vai fazer com que entidades paralelas vão se estabelecendo ali e assumindo o papel de Estado, tanto para fornecer uma falsa segurança, quanto para fornecer a saúde, quanto para fornecer uma alimentação. A exemplo do que a gente viu agora, os traficantes do Vermelho no Morro dos Macacos, falando que vai distribuir casa, que vai distribuir terreno, que vai diminuir o preço do gás, que vai, sei lá, só falta o quê? Oferecer um bolsa tráfico. É o que falta a gente ver. O Comando Vermelho assumindo o papel do Estado e distribuindo um programa de distribuição de renda para aquela comunidade. Essa é a origem da Cidade de Deus. Um programa habitacional falido, feito nas coxas, nas pressas e entregue de qualquer jeito,
que resultou nisso, na ocupação de território por diversas organizações. Ô, Miquel, excelente, Miquel. Tu trouxe um contexto aí magnífico. E aí eu complemento com a cidade, com a favela da Providência, né? Que começa ali a favela, o Morro da Providência, e aí nós temos a Cidade de Deus, tivemos o filme Cidade de Deus, então acho que o Brasil inteiro consegue entender o que é a Cidade de Deus. O Miquel fez o link com uma situação atual, que é do Morro dos Macacos. O que o comando ele está fazendo? O comando está tentando trazer moradores de áreas dominadas pelo comando dele, em regiões distantes, ofertando para eles o seguinte: olha, venha morar perto do centro da cidade, venha morar perto das praias, uma região nobre do Rio de Janeiro, para povoar o Morro dos Macacos com pessoas simpatizantes, ideologicamente compromissadas com o Ser Vermelho. E aí ele diminuía aquela resistência que ontem nós abordamos aqui no canal, o Batata falou bastante sobre isso, que é a resistência da população, uma favela dominada por mais de 20 anos pela facção TCP. Tudo isso mostra a estratégia que está por trás do tráfico de drogas, outros crimes são cometidos ali, e é uma verdadeira estrutura para que eles consigam fazer baile funk, conquistar corações e mentes, povoar, ter domínio estratégico. Tudo isso, Júlio Roque, não seria um cenário de guerra, não seria um verdadeiro combate, uma missão de nação, de Brasil, senão, cara, é chover no molhado. Por favor, Júlio Roque. Primeiro, as minhas condolências à família do policial morto. Como disse anteriormente, da CORE, né, que é da CORE por ser a sigla de Corregedoria de Recursos Especiais. O carioca, ele tem uma mania muito grande de falar... Irmão, é coordenadoria. Coordenadoria de Recursos Especiais. E o carioca, ele inverte as coisas em suas gírias e ele fala do CORE e da BOP. Então é o contrário, é da CORE e do BOP, porque BOP é batalhão, então é do. E corregedoria é da. Então, pontuando isso direitinho para os espectadores entenderem, falando das condolências à família do policial, estamos praticamente numa guerra urbana. Não tem mais o que se discutir, né? Um policial treinado, que um falcão voe mais alto aí, em homenagem à CORE, um policial na cabeça, foi socorrido, levado para um hospital na Tijuca e veio a falecer no hospital. Isso é literalmente o resultado de uma investigação, como já foi falado, de uma fábrica de gelo clandestina com água contaminada, onde o policial não sabia que seria recebido assim, né? A comunidade é protegida por traficantes. Pensa-se que o traficante vai proteger só a droga. Não. Tudo que está em seu território é protegido, como em uma guerra. Se protege áreas, existem limites, bolsões onde o Estado não tem poder. É exemplificado pela guerra moderna. Não tem mais o que se discutir. É uma guerra urbana. Tropas especiais da Polícia Civil sendo emboscadas através de seteiras a curta distância, onde a vida de um policial foi ceifada. Qual é a dúvida que estamos numa guerra urbana? Qual é o problema de se dizer que não tem mais o que se fazer a não ser partir para a guerra? Já foi tomado todos os tipos e métodos para se combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Desarmar a população, pomba da paz, medidas ostensivas. Tudo já foi feito, nada logrou êxito até agora. O crime vem tomando cada vez mais território e conseguindo cada vez mais armas. Estamos perto de um final muito triste para o nosso Rio de Janeiro. Esperamos imediatamente, eu digo imediatamente, uma ação contundente, não só das polícias, como do governo do Estado, como também de Brasília. Muito bom, Júlio Roque. E no momento que acontecia o sepultamento do policial, a população tacava fogo em barricadas, em pneus na Cidade de Deus. A população, né? É assim que é noticiado. Bom, que população é essa
que enquanto a polícia está trabalhando, fazendo uma operação por uma fábrica clandestina, com apoio policial, e eles ficam torcendo pela morte do policial. Tem vários vídeos circulando na internet de pessoas circulando junto, no meio da rua, atrapalhando a ação policial, torcendo pela morte do policial, ateando fogo em barricadas, em pneus, causando tumulto, e a população e a polícia com dificuldade de estabilizar o terreno. Depois de uma morte de um policial, eu vi uma notícia, não sei até que ponto a Secretaria de Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro vai fazer isso, que seria ocupado a CDD até que o responsável fosse neutralizado, prendido, mas parece que alguma resposta deve acontecer, mas a resposta pode demorar, Batata. Então, que cidade é essa? Que população é essa? Que cenário é esse? Que o policial toma... Parece que o tiro foi a queima-roupa, provavelmente ele nem viu de onde estava indo. Batata, tu é um camarada muito experiente nesse terreno. E quando a gente vê a polícia incursionando, aqueles becos, o policial passando, de cada casa daquela que ele está passando, fatiando, entrando, pode sair um tiro que, em tese, seria a casa de um morador, mas pode ter um criminoso ali e simplesmente matar um ou mais policiais numa facilidade absurda, porque essa população, que, em tese, é um escudo humano, vítimas, por hora, participa e colabora para que o crime vença sobre a polícia. Por favor, Batata. A geografia da Cidade de Deus, eu faço questão de salientar ali, eu trabalhei muito tempo ali naquela região, e ali tem quadra 13, 14, 15, e existe uma passagem primordial ali, que é uma ponte que atravessa um rio de uma largura considerável, que vai destinar ao Karatê, que fica ao fundo. Essa região ali do Karatê é uma região que é praticamente o quartel-general, é a preferencial, porque ali, quando a polícia imprensa, eles fogem para o mato atrás, que é uma região de mangue, que um local que nós usávamos às vezes para adentrar estrategicamente, chamado Lagoa dos Patos. E o que acontece? Os caras dão tiro do outro lado, de maneira confortável, quando você atravessa a ponte. Tem uma passagem na internet, circulam diversos vídeos de tiroteio. E tem uma hora que o tiroteio está muito intenso e é gravado de maneira amadora e grava uma ponte. É uma dessas pontes aí. Que o tiroteio fica intenso porque eles atiram de maneira confortável até o policial atravessar. E aí você percebe como a estratégia do tráfico já tem o monitoramento de forma a organização. E isso aí demonstra uma coisa muito perigosa que a população precisa entender, que nesse caso, isso aí é uma ação terrorista. E é de verdade. Quando ela atinge um policial trabalhando no exercício da função, um tiro na cabeça, engraçado, a grande mídia hoje noticia que um policial foi alvejado na cabeça. Engraçado. Se ele tivesse roubado, se ele tivesse feito merda, dizia que era a polícia civil que fez merda para destruir a vida daquele policial. Então eu digo para você, não foi aquele policial que foi alvejado na cabeça, foram todos nós. Foi o Rio de Janeiro, foi a soberania estatal que tomou um na cabeça porque o rechaça o Rio de Janeiro de entrar naquele local. Isso é a pura verdade. E isso é um ato de terrorismo, quando uma organização atenta sobre a soberania do Estado. Ela atenta sobre a economia do Estado. Isso é um ato de terrorismo terrorista. E por quê? Porque nós olhamos aquilo ali como uma coisa simplória. Não! Negativo, poxa! A população não pode estar aguerrida. A população, nós viramos refém de quê? De homens armados de fuzil?
Somos alvejados? E se nós entrássemos lá com a força total, com a fúria dos policiais por ter perdido um colega, eu já perdi muitos. Estou sofrendo porque eu sei o que essa família está passando. Eu também já fui baleado, conheço muitos outros que foram. É uma tristeza surreal, esquece. A tristeza de um policial que vai avisar a família, pô. Eu passei por isso, não foi uma vez, não. Foi diversas vezes. Sabemos que é o exercício da nossa função. Ninguém aqui está choramingando, não. Mas eles atiram sem responsabilidade nenhuma contra a soberania do Estado. E se o Estado os servem com a mesma força, com a mesma garra, você sabe o que acontece? Eles querem os direitos constitucionais preservados. Sai correndo uma porção de gente, filmando, gritando. Olha aí, não machuca eles, não toca neles. É isso que destrói o coração da gente. É isso que destrói a emoção, a motivação do policial que vive lutando para essa segurança no Rio de Janeiro. E depois vocês querem o quê? Querem tudo do polícia? Quer tudo? Você olha os caras lá, os bares estão cheios. É a nossa sociedade que nós mesmos defendemos. É elas que ficam lá dando dinheiro pro... É elas que vivem lá gritando, é isso aí, vamos dar tiro. É elas mesmo que choram pra gente lá tirar eles lá de dentro. Quando a coisa fica feia, quando o cidadão de bem perde as casas, perde tudo porque uma facção adentrou aquele local, somos nós que vamos tirar eles. Eu já fui tirar a família de traficantes de dentro da comunidade porque o traficante brigou com a sua facção. E aí a sua casa foi incendiada. E eu fui lá. E esse cara hoje vem ser dono de comunidade. E eu fui tirar a família dele de lá de dentro. Ora bolas, se eles são o que são, para que chamar a polícia? Ou melhor dizendo, se são bravos o bastante para dar tiro na nossa polícia, por que então não afasta os direitos individuais desses caras que carregam um fuzil na mão e afrontam o Estado? Pelo amor de Deus, gente. Vamos analisar as coisas de uma maneira correta. E meus pêsames para a família, minhas condolências. Por favor. Muito bom, Batata, muito bom. Miquéias, toda vez que acontece isso, de fato, o destaque é sempre policial morto, né? Mas quando há um erro da polícia, o destaque, como o Batata falou, é a instituição. Isso, infelizmente, convence a opinião pública e deixa a população sem dar o apoio necessário para a polícia. Morre mais um policial normal. E, inclusive, a população ainda pensa, é o trabalho dele, ele escolheu essa profissão, ele está ali para isso. Mas o policial é um trabalhador como qualquer outro, não está ali para morrer. Morrer ainda mais fardado no ofício da função. Por favor, Miquéias. Glauber, infelizmente, os policiais e os militares são os únicos que fazem um juramento de sacrificar a própria vida pela sociedade. Como o Batata bem falou, ninguém está choramingando a morte do policial, porque a gente entende, quando a gente entra na polícia, esse é o nosso compromisso, de arriscar a nossa vida pelos outros. Mas a questão que a gente vê é que, muitas das vezes, esse nosso sacrifício, ele acaba se tornando em vão. Porque, vamos lá, o secretário da Polícia Civil falou que vai ocupar até que o criminoso que veio vitimar esse colega da CORE seja pego. Mas isso vai impedir que um próximo colega da CORE seja morto? Isso vai impedir que um outro cidadão, que um outro policial militar, que um policial civil, que um guarda municipal, que um agente da Força Nacional seja morto? Que o pessoal do Exército, quando estiver voltando do quartel com a farda na mochila, seja morto porque entrou errado numa comunidade? O ponto é esse, Glauber. A questão é que, para a mídia, vale a pena reforçar uma narrativa. Por quê? É muito fácil bater em cachorro morto. Porque a instituição policial militar, ela não vai se defender. Não vai se defender mediaticamente. Quem tem essa responsabilidade é o governador. Só que o governador não quer se indispor, porque o governador não quer assumir que ele é responsável pela morte daquele policial, bem como ele é responsável pelo que está instalado naquele lugar, assim como ele é responsável por toda a criminalidade que acontece no Estado. Óbvio, com um governador no primeiro mandato, a gente não vai esperar que ele consiga resolver todos os problemas. Agora, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos com um governador que já está no segundo mandato. E o plano dele está sendo o quê?
fazer uma manobra para entregar o governo do Estado ao presidente atual da Assembleia Legislativa, para que ele possa sair e concorrer a um outro cargo. Essa é a preocupação do governador. O governo não está preocupado com as pessoas que estão morrendo. O governo não está preocupado com a quantidade de pessoas que são assaltadas indo trabalhar, com a quantidade de pessoas que às vezes ficam com medo se precisa ir para uma UPA para ter um atendimento 3 horas da manhã e pensa assim, pô, estou passando mal, mas é melhor ir quando o dia clarear para ter menos chance de ser assaltado. Esse é o absurdo, Glauber. Sem segurança pública, não se tem saúde, não se tem educação, não se tem trabalho. A gente viu a questão das entregas no Rio de Janeiro, que as empresas não queriam mais fazer entrega. Então, assim, Glauber, o grande problema não é a polícia ir lá e resolver e prender o policial. O problema é o Estado, a instituição, o governo, tomar uma atitude para que isso não se repita. Muito bom, Miquel. O que acontece, cara? Enquanto o prefeito, o governador, eles não enfrentam engarrafamento, eles não enfrentam tiroteio, eles não são assaltados, o deputado, o vereador, os políticos vivem numa bolha, os juízes vivem numa bolha. Enquanto a gente tiver essa distorção da realidade, como é que pode? Enquanto oficiais da polícia, delegados, soldados, praças, investigadores, inspetores fizerem parte da sacanagem, como que nós vamos resolver esse problema? Quando eu critico, eu não estou aqui querendo denegrir a imagem da instituição, pelo contrário, eu estou aqui trazendo o debate para a realidade do povo. Então você não pode, cara, ter dentro de uma polícia um percentual considerável de pessoas comprometidas com a sacanagem. Você não pode, dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, na Alerj, os políticos, todo mundo sabe, junto com a democracia, eleição de 4 em 4 anos, vem a necessidade do cara de ganhar um novo cargo 4 anos depois. Vem os favores políticos. Gente, nós estamos numa Constituição de 1988 e essa Constituição tem regra, a base, a legislação do país é a Constituição Federal Nacional. Nós temos nos estados, nós temos estruturas de municípios, nós temos estruturas políticas de segurança pública falidas, ineficientes, ineficazes, que não funcionam. É só você pegar de 88 para cá e ver o que você tem a mais de segurança, o que você tem, qual foi a evolução dessa nação. Eu cresci numa cidade chamada São Gonçalo. Quando eu tinha 10 anos, que eu tenho mais memória, era uma cidade horrível. Hoje, 25 anos depois, quase 40 anos, sim, eu tenho quase 40 anos, quase, pareço ter mais, mas continua horrível, horrorosa. Eu andava na rua tranquilamente. Hoje eu não posso mais. 25 anos depois, eu saía de São Gonçalo com 11 anos de idade, pegava o ônibus sozinho e ia para a Ilha do Governador jogar futebol. Numa região que era um batalhão do exército, chamado 24 BIB. É isso, Batata? Ao lado do Parque União. Eu ia sozinho. Que isso, gente? Em menos de 30 anos, quem pode fazer isso? Eu tenho um filho de 10 anos. Quem tem um filho de 10 anos que vai deixar sair de São Gonçalo, atravessar a cidade, seja o estado que você mora. Você mora na Paraíba, se você mora no Ceará, e no Recife, em Pernambuco, perdão. Rio de Janeiro, impensável. São Paulo, impensável. Tudo em cima de uma Constituição que, qual é o resultado? O resultado é uma classe política numa bolha, vivendo vida de rei, parcelas do funcionalismo público vivendo vida de rei, enquanto os escravos, nós, os soldados dos estados, sustentando tudo isso. Morre um policial. Problema. Mas se morresse um juiz, um deputado, uma vereadora para o país, mas o policial é menos importante, é a profissão que ele escolheu. Se for um professor, um enfermeiro, tô nem aí. Um gari, é só o cara que tira o lixo.
Esse país, cara, não tem valores e bases morais. Cidadania não existe. Respeito. Enquanto tiver isso, Miquel, Júlio e Batata, não tem jeito. Por favor, Júlio Roque, complemente. Bem, Glauber, eu sempre gosto de complementar com conhecimento a vir ajudar aos moradores, à população a ter esperanças. Então vamos fazer uma analogia. Para que tudo isso esteja acontecendo, temos câmeras, que são ferramentas para que tudo isso aconteça. Computadores. Nas esferas maiores, auxílio paletó para a pessoa estar bem trajada na hora de fazer a sua oratória, né? E por que não salientar a blindagem pessoal de nossos policiais? Eu duvido que a Polícia Militar do Rio de Janeiro tenha em seu inventário os melhores coletes, os melhores capacetes para proteger os seus policiais. Isso seria o mínimo. Um gari não faz o trabalho dele sem a vassoura. Então, para que todas as tarefas aconteçam, existem ferramentas básicas para que essas tarefas aconteçam plenamente. Então eu pergunto, por que não já se procurou mais verba para proteger melhor os policiais, com coletes à prova de bala decentes, tops de linha, capacetes? O policial tomou um tiro na cabeça. Talvez se ele tivesse com capacete, não seria alvejado na cabeça, ou estaria vivo, alvejado sim, mas vivo, como aconteceu no Haiti, no meu contingente, que um militar tomou um tiro na cabeça, estava com capacete, a munição conseguiu transfixar o capacete, mas parou no couro cabeludo. O militar veio a ir para o hospital, mas sobreviveu. Então, é o que eu estou falando. Melhores armas, melhor treinamento e melhor proteção balística para esses policiais. É o que eu tenho para falar no momento. Muito bom. Olha aqui, cara, interagir com a nossa audiência. O Felipe L. mandou um superchat e ele fala o seguinte, cara. O Rio de Janeiro, boa noite, quase 7 milhões de cariocas. São quase 7 milhões de cariocas. Como podemos deixar um governador, um prefeito fazer o que quer? Morre um policial, a população faz o quê? Morre um meliante, o Rio de Janeiro para. Fica a reflexão. Pois é, cara. Então, enquanto a gente não atacar a raiz do problema, o problema só se repete. É o mesmo problema com situações diferentes. Mesmo problema com situações diferentes. Ponto. Uma legislação fraca, uma estrutura de Estado fraca, uma população que está preocupada, talvez, pão e circo, MC Pose, Lady Gaga, Madonna, e viva a festa, viva tudo, e nada importa. O importante é ser feliz até o dia que a violência te alcança.